Jesus acabou de dar orientações aos seus discípulos e saiu para continuar pregando nas cidades vizinhas. Enquanto isso, João Batista estava preso porque havia criticado o rei Herodes por ter se casado com Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Embora Jesus estivesse no norte de Israel e João Batista no sul, ele ouviu falar das obras que Jesus estava fazendo. E quando seus discípulos foram visitá-lo, ele pediu que eles fossem até Jesus com uma pergunta intrigante: Você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? A pergunta de João surgiu por um dos dois motivos. Primeiro, pode ter sido porque o Messias estava agindo de forma diferente do esperado. Talvez ele pensasse que, como Messias, Jesus realizaria obras relacionadas à libertação política de Israel. Mas Jesus estava manifestando um ministério de graça, cura e misericórdia, focado na salvação e não no julgamento imediato. O segundo motivo pode ter sido um ato estratégico. Como ele estava preso e sabia que sua morte se aproximava, ele os enviou a Jesus para que eles pudessem testemunhar suas obras. A resposta de Jesus serviria para convencer os discípulos a segui-lo como o verdadeiro Messias. Jesus fez questão de assegurar a João e aos seus discípulos que ele era o Messias. Em resposta à pergunta, Jesus disse aos discípulos de João que relatassem o que eles viam. Os cegos estavam vendo, os coxos andando, os leprosos estavam limpos, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitados e os pobres ouvindo a mensagem do Evangelho. Jesus sabia que o foco do seu ministério não atendia às expectativas do povo judeu, que ansiava por libertação política do domínio romano. No entanto, havia uma bênção para aqueles que não se escandalizassem por causa dele e do seu ministério de graça, de cura e de misericórdia focado na salvação. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus testemunhou publicamente sobre a grandeza de João Batista, afirmando que ele era o mensageiro escolhido por Deus para anunciar o Messias. João não era motivado pela opinião humana ou por interesses próprios. Ele era mais do que um profeta, pois seu ministério era único: servir diretamente como precursor do Messias. Por isso, Jesus declarou que João era o maior entre os profetas e o maior entre os homens. Mateus deixou registrado que o ministério de João foi profetizado por Isaías e Malaquias. Apesar de ser o mensageiro do reino, por sua vida e o seu ministério, João ainda pertencia à época da lei que estava se encerrando. Ele viveu e morreu antes da morte e ressurreição de Jesus e não desfrutou dos benefícios da nova aliança. A afirmação de que o menor no reino dos céus é maior do que ele tem gerado várias interpretações, mas a maioria concorda que não se refere a Jesus. Essa parte do versículo indica que os discípulos do reino estabelecido teriam um privilégio superior por meio do nascimento espiritual. E esse novo nascimento confere a esses discípulos o status de filhos mais privilegiados do que qualquer pessoa que viveu no tempo da lei ou da antiga aliança, incluindo João Batista, o maior de todos os profetas. O sentido exato do versículo 12 tem sido muito debatido e é difícil de interpretar por causa da gramática complexa no original grego. No entanto, entende-se que diz respeito à intensidade da guerra espiritual que cercava o ministério de João e o ministério de Jesus e à força necessária para perseverar em seguir a Deus e aos princípios do reino. Mas agora o reino havia chegado com poder, empurrando as fronteiras das trevas. Isso se manifestava especialmente nos milagres de Jesus e se relacionava com a resposta de Jesus a João Batista. O reino estava avançando a passos largos. Agora era a hora de pessoas corajosas e determinadas se apoderarem dele. Jesus viu uma era terminando com João. Na antiga aliança, todos os outros profetas anunciavam: o Messias está vindo. Somente João teve o privilégio de dizer: o Messias está aqui.
Ele não era Elias, mas serviu com o mesmo espírito e poder de Elias, cumprindo assim o seu chamado. Jesus completou sua fala a respeito de João, dizendo: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa era uma expressão proverbial usada por Jesus sempre após declarações importantes. Jesus comparou a geração incrédula da sua época a crianças mimadas que se recusavam a participar de qualquer atividade, fosse alegre ou triste. A crítica deles era incoerente. Não importava como João ou Jesus agissem, eles sempre encontrariam um motivo para rejeitá-los, provando que o problema não estava nos mensageiros, mas na má vontade da própria geração. Não havia como agradá-los. Eles chamavam Jesus de amigo de pecadores. Embora essas palavras tivessem a intenção de condenar, elas se tornaram maravilhosas. Jesus realmente é amigo de pecadores. Jesus finalizou sua fala sobre João dizendo que a sabedoria é justificada por seus filhos, ou seja, as vidas e as obras dos verdadeiros seguidores de Jesus e de João, os filhos da sabedoria, provam que o método, o plano e a mensagem de Deus estavam certos, apesar da cegueira e da crítica dos incrédulos. Na sequência, Jesus se voltou para as cidades que testemunharam a maior parte dos seus milagres e que, apesar disso, permaneceram na incredulidade. A afirmação de Jesus de que haverá maior tolerância para certas cidades, como Tiro e Sidom, do que para outras no dia do juízo, como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, indica que o julgamento de Deus terá diferentes graus de severidade. O grau de condenação será proporcional ao entendimento e aos privilégios que cada cidade recebeu e rejeitou. Note que essas cidades não atacaram Jesus, não o expulsaram dos seus portões e nem procuraram crucificá-lo. Elas simplesmente o ignoraram. Nos versículos 25 a 27, temos a resposta de Jesus a todas as críticas e julgamentos citados neste capítulo. Uma oração completa, considerada uma das passagens mais importantes, que revela a consciência messiânica e a relação íntima de Jesus com o Pai. Ele expressou gratidão ao Pai porque ele escolheu os improváveis, aqueles considerados pequeninos ou humildes pelo mundo, para receber e responder à mensagem do reino. Essa escolha nos lembra que, se nós também recebemos a mensagem de Jesus, é porque o nosso Pai Celestial também revelou essas verdades diretamente a nós, os simples, em vez dos que se dizem sábios e entendidos. Jesus se referiu a si mesmo como filho, fazendo uma afirmação radical e exclusiva. Somente ele possui um relacionamento verdadeiro com Deus Pai, que só pode ser conhecido por meio do Filho, para aqueles a quem o Filho quiser revelar. Há uma diferença importante aqui. Nós conhecemos a Deus Pai porque ele se humilhou para se revelar a nós através do seu Filho. Mas Jesus conhece a Deus Pai porque eles são iguais em natureza, completamente compatíveis um com o outro. Jesus demonstrou sua autoridade ao dizer: "Vinde a mim". Ele fez o convite em seu próprio nome, um convite impensável na boca de qualquer outra pessoa que não seja Deus. Ele chama aqueles que se sentem sobrecarregados. Estar sobrecarregado implica os fardos que outros nos impõem. E Jesus se ofereceu para aliviar esse peso se abandonarmos a nossa autossuficiência. Ele fez uma oferta maravilhosa ao nos convidar a tomar o seu jugo e aprender dele. Segundo o teólogo Adam Clarke, os antigos judeus costumavam usar a ideia de jugo para expressar a obrigação de alguém para com Deus. Havia o jugo do reino, o jugo da lei, o jugo do mandamento, o jugo do arrependimento, o jugo da fé e o jugo geral de Deus. Nesse contexto, Jesus veio simplificando e dizendo: esqueçam todos esses outros jugos, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Quando alguém olha para o jugo de Jesus à distância, é fácil ter todo tipo de ideias erradas a respeito dele. Mas se a pessoa apenas ouve o que Jesus diz e toma o seu jugo, ela vê que tipo de jugo ele oferece.
O jugo de Jesus é extremamente suave e leve em comparação com o jugo dos outros. Jesus resumiu esse maravilhoso chamado com essa certeza: o jugo é suave e o fardo é leve, porque ele o carrega conosco. Carregado sozinho poderia ser insuportável, mas com Jesus pode ser fácil e leve. Ele revelou a sua natureza quando disse que é manso e humilde de coração. É o seu coração de servo, demonstrado ao longo de todo o seu ministério, que o qualifica para ser aquele que carrega os nossos fardos. Note que esse não é um chamado a uma vida preguiçosa e indulgente. Ainda há um jugo para suportar e há um fardo para carregar. Contudo, com Jesus, eles são fáceis e leves, porque representa entrar em um relacionamento de discipulado, onde desfrutamos da sua doce companhia até o fim. E no próximo capítulo vamos ver Jesus envolvido em uma polêmica com os fariseus por causa do sábado. E ele vai se declarar como Senhor do sábado. Os efeitos dessa declaração você confere amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!